Vamos lá então, Marcos 6. Ó, diz assim o texto: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que foi lhe dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Até aí. Ih, Pedro Brito ali, eu nem tinha visto. É que você costumava sentar aqui, aí você está namorando, agora você... Tá vendo? E agora, como é que eu vou fazer? Hã? Gente, olha só, você já se... Obrigado, hein? Já se surpreendeu positivamente com uma pessoa de uma forma assim que você não esperava? Tinha uma pessoa, você não tinha muita expectativa, aí de repente essa pessoa você teve a possibilidade de conhecer e você viu que a pessoa era maneira, de repente você nem quis admitir muito isso no primeiro momento, mas aí depois você viu que a pessoa era legal. Já aconteceu isso contigo? Ó, por exemplo, quando eu conheci Igor a primeira vez, eu achava assim, pô, Igor, né? E uma vez a gente saiu, eu nem conhecia Igor. Aí a gente foi num japonês, eu nem gosto de japonês, nem sei o que eu estava fazendo lá. Mas eu estava com uma galera, estava com Brenda, estava com o pessoal. E acho que Igor era amigo de Brenda, e acho que é por isso que ele veio parar aqui. Pô, mas Igor ficava em cima, tá ligado? Eu queria trocar ideia e tal, e Igor estava ali, conhecia ninguém, só conhecia a Brenda, então ele ficou em cima ali. Eu achei essa parada meio chata, mas vamos em frente, né? Afinal de contas, não posso julgar a pessoa assim por uma saída, né? Aí depois, cara, eu conheci Igor melhor, aí eu vi que ele nem é tão chato assim. Ele é até um cara legal, cara. Ó, tem outro, Estevão também, por exemplo. Estevão fica ali sério pra caramba, né? Aí, pô, uma vez eu conheci Estevão numa determinada situação, que não importa, parada de igreja, tudo certo, tudo certo. Aí também, depois eu tive a chance de trocar uma ideia, tá, pô, entendeu? Aí, muito bom, cara. Eu conheci Estevão e falo com ele direto, cara. Tem uma galera que é aqui assim. Então, em geral, as minhas experiências aqui foram boas. Eu conheci a galera e a surpresa foi positiva, graças a Deus. E vocês, também? Vocês tiveram boas surpresas aqui na igreja? Eu vou pedir para 3 pessoas. Posso? Posso ou não posso? Fala aí uma pessoa que você conheceu aqui que você não esperava. Emily não vale. Fala uma pessoa, qualquer uma aí. Você não esperava muito, aí você, pô, conheceu, você está com medo nessa hora, que sabe que você pode ser o próximo. Fica com medo mesmo. Pensa logo aí que você vai responder. Pedro Mota? Aí, cara, achava você chato. Cadê Pedro Mota? Ah, mas aí ele é maneiro, né? Pedro Mota é show de bola, ele pergunta pra caramba. Aí é bom que ele pergunta a parada, não sei, tem que pesquisar. Beleza, agora eu vou escolher outra pessoa pra... Ó, Enzo. Sabia. Ele falou assim, ó, sabia. Quem manda ser alto, cara? O cara é alto no meio de todo mundo ali, ó. Levi é alto, Enzo é alto. Ó, não se esconde não, que é pior. Tem gente fazendo assim, ó. Não faz isso não, hein? Ó, tem gente se escondendo aí, ó. Fala aí, ô Enzo, uma pessoa que... Viu? Falei, fala aí, Ian. Fala aí, Enzo, uma pessoa que você conheceu aqui na igreja que foi uma surpresa, assim. Quem? Ah, Passe, né? É, Passe também. Viu? Ele também achava você chato. Mas você é legal. Quando a pessoa, né, surpreende positivamente, é maneiro. Agora, e quando a pessoa surpreende de maneira negativa? Você conheceu a pessoa, aí, pô, cara, a pessoa... Maneiro, você acreditou, e depois você viu que não era nada daquilo. Ou então, assim, você se decepcionou com a pessoa. Já aconteceu isso com você? Ó, comigo já. Eu já até contei aqui, se eu não me engano, tinha um amigo e tal. Enfim, a história é meio comprida, mas... Pô, cara, anos de amizade, um dia o infeliz, pô, fez aquilo que você não espera de uma pessoa que é seu amigo, não pode fazer. Você, né, ninguém é perfeito, a gente tropeça aqui,
aí fica chateado, aí depois, né? Mas, pô, tem coisa que não dá, assim. A amizade ficou, assim, comprometida, prejudicada. Isso já aconteceu comigo. Eu imagino que isso já tenha acontecido com você também. Já se decepcionou? Já se decepcionou com teus pais? Já? Quando a gente é criança, nossos pais são super-heróis, né? Aí você chega na adolescência, o que você descobre? Pô, cara, que seus pais não são pessoas perfeitas. Aí você começa a observar algumas falhas, né? Algumas áreas em que eles poderiam melhorar. Poxa, e aquilo ali, de certa maneira, pode comprometer sua percepção em relação às pessoas. Você pode se decepcionar, de repente, com alguém mais velho aqui da igreja mesmo, comigo, com Clóvis, alguma experiência ruim que você teve. Você falou comigo, eu não te dei muita ideia, enfim. Ou com Clóvis. Você pode se decepcionar com algum pastor da igreja, em razão de algum dia ele ter pregado alguma parada aqui que você não entendeu. Já aconteceu isso com você? Pô, o pastor pregou, aí você, pô, não estou entendendo essa parada aí não. Aí já criou uma distância. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Seja com o pastor, seja com seus pais, seja com algum amigo, isso pode acontecer. A gente espera que isso aconteça, é normal, né? É da vida, do relacionamento. E pode ter certeza que isso sempre vai acontecer. Enquanto você for gente, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver se relacionando com pessoas. Na verdade, o que a gente tem aqui é um texto onde a gente vê Jesus Cristo, ele vindo de uma cidade que era Cafarnaum, e ele está indo para a cidade de Nazaré. Beleza? Lá em Cafarnaum, o que acontece? Semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, a gente viu que uma mulher se aproximou de Jesus, tocou nas suas vestes. Teve um camarada que era dirigente da sinagoga também, que ele procurou Jesus, se ajoelhou. Essas pessoas, quando encontraram Jesus, eles tinham expectativas em relação a Jesus, e essas expectativas, cara, foram assim completamente correspondidas. E, por outro lado, quando ele chega a Nazaré, a cidade dele aqui é Nazaré, não é onde ele nasceu não, tá bom? Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, apesar de ter nascido em Belém. O que acontece? As pessoas que o conheciam, as pessoas que viram Jesus crescer, conheciam Jesus, criança, adolescente, eles se surpreendem com a seguinte situação: Jesus está ensinando no templo e está ensinando o evangelho e ele opera alguns milagres. A sua obra é maravilhosa. Aí o que o texto diz? Que essas pessoas se surpreenderam. Mas calma aí. Não é o filho de Maria? Não é irmão de Judas, de Tiago? Como é que pode isso? Então, na verdade, eles viram uma pessoa fazendo coisas extraordinárias, um ensino maravilhoso, mas quando ligaram a pessoa, a obra, a pessoa que eles conheceram, eles se decepcionaram. O texto diz que eles se desiludiram com Jesus. Eles se desiludiram com Jesus. Você já se desiludiu com Jesus também? Já aconteceu com você? Jesus, de repente, não correspondeu a alguma expectativa sua, do seu coração, e você ficou desiludido? Por que essas pessoas, por que esse povo, por que esse povo de Nazaré, gente que viu Jesus crescer, gente que conhecia a sua história, por que elas se desiludem com Jesus? Por que elas, num primeiro momento, acham maneiro, mas não aceitam o fato de que poderia ser ele o autor daquela obra, aquilo tudo ali? Existem várias outras teorias aqui, mas a gente vai demorar muito se eu for ficar falando. Tinha gente que acreditava que nesse período Jesus foi para outro lugar, dos 12 aos 30 anos, depois voltou. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, não. A questão é por que essas pessoas olham para Jesus e não conseguem reconhecer sua obra, não conseguem reconhecê-lo como Deus, não conseguem receber seu ensino. A gente tem um texto aqui de Isaías 42 que, de repente, vai ajudar um pouquinho a gente. Não precisa abrir, não. Só preste atenção no que eu vou ler para vocês. Olha só.
os que confiam em ídolos feitos por mãos humanas, os que chamam os ídolos de nossos deuses, serão rejeitados por ele e ficarão terrivelmente desiludidos. Quem confia em ídolo, o povo de Israel, os povos ao redor de Israel, eles serão rejeitados e ficarão completamente desiludidos. Por quê? Porque confiaram em ídolos, no caso aqui, ídolos feitos por mãos humanas. Então, o cara criou um ídolo e vai se desiludir, evidentemente. O texto diz mais, você viu muitas coisas, mas não dá atenção a elas. Ouve a verdade, mas não dá importância. Olha o que o texto diz. Você viu muitas coisas, mas não dá atenção. Você ouve a verdade, mas não dá importância. Era isso que acontecia com o povo de Israel, e era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Quem que estava diante deles? Eles estavam escutando a verdade, falando. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E eles não estavam dando importância, valor. Diante dessa atitude, o que Jesus vai fazer? Ele cita um provérbio, é um provérbio oriental. A gente tem ele de outra forma aqui no nosso cotidiano. Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. É aquela tendência que a gente tem de sempre achar mais maneiro quem é de fora. Sempre achar mais maneiro a outra pessoa, o outro cara, o outro time, o outro amigo, o outro tio, a outra escola, o outro sei lá o quê, o outro pastor, o outro pregador. É uma tendência nossa de... A ideia aqui, no pensamento lá no oriental lá, é essa intimidade que poderia possibilitar a gente perceber tudo que há de bom, muitas vezes ela cega a gente, cara. Você está tão perto que eu não consigo enxergar a beleza que existe em você, o valor que existe em você, como que você é importante, como que você é legal, como que você é maneiro. A gente está perto e não consegue enxergar. Às vezes a gente está perto de um amigo e não consegue enxergar. A gente está perto dos nossos pais e não consegue enxergar. Está perto das pessoas que a gente mais ama, mas, cara, tudo do outro é melhor. Tudo da casa do outro é melhor, a mãe do outro é melhor, o pastor do outro é melhor, tudo do outro é melhor. É uma tendência, cara, do ser humano. E isso está acontecendo aqui. E aí Jesus vai dizer, só na sua própria terra, só na sua própria casa que um profeta não tem honra. Então, Jesus era dali, mas o povo não valorizou. Olha que situação interessante. Verso 2 vai dizer que o povo, por um lado, ficava admirado com Jesus. Aí o verso 6 vai dizer, Jesus fica admirado com a incredulidade do povo. Então, assim, não tem convergência disso aí. Deveria haver a união desses dois elementos aqui. Mas o povo se admira, mas se desilude. Jesus fica assim... impressionado com a incredulidade deles. Por quê? Porque lá em Cafarnaum, ele encontrou uma fé de gente longe, gente estranha, gente desconhecida, que ele não encontra aqui na casa dele, na terra dele. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? É o fato de, muitas vezes, gente de fora, dependendo do momento da vida, acreditar mais nesse Jesus, nesse evangelho, nessa palavra, do que gente que supostamente está perto de Jesus, está na casa de Deus, e está diante de Jesus. Esse povo, de maneira geral, o povo de Israel, eles estavam aguardando o Messias prometido. A gente, de maneira geral, está esperando alguém que resolva nossos problemas. O povo de Israel estava esperando alguém, um rei militar, poderoso, mas não é isso que acontece. Jesus vem de maneira humilde e, de certa maneira, a gente muitas vezes espera que Jesus venha para resolver nossos problemas, da maneira como a gente acha que ele tem que resolver. Dito isso, vamos a algumas considerações. Em primeiro lugar, deveríamos viver pela fé conforme a sua palavra. Deveríamos viver pela fé conforme a sua palavra. Tem um texto de Efésios que diz o seguinte, presta atenção aqui. Vocês estão prestando atenção em mim?
Beleza? Olha o que diz o texto. Porque somos criação de Deus, guarda essa palavra, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O texto está dizendo que nós somos o quê? Criação de Deus em Jesus Cristo. É isso que a gente é. Independentemente do que você pense que você é, do que você idealize e ache, do que você suponha, somos criação de Deus. Esse é um fato, e é um fato afirmado nas Escrituras. E existe um propósito nisso, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. O fato é que o povo não entendia quem Jesus era. Uma vez que o povo não entendia quem Jesus era, eles não conseguiam reter o seu ensino. E não retendo o seu ensino, eles não podiam praticar aquilo que Jesus estava ensinando. A questão é que a gente não entende quem Jesus é e a gente não consegue obedecer. Quem que Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Quem é Jesus para você? Como que você conheceu Jesus? Aliás, sexta-feira à noite está chovendo, está frio. Eu esperava até que fosse vir menos gente. Você veio até aqui, saiu de casa. Foi por causa de Jesus que você veio até aqui? Essa é a questão, esse é o grande detalhe. Foi por causa de Jesus? Mas foi por causa de que Jesus? Qual Jesus? Quem é esse Jesus que você crê? Como que ele é? O que ele faz? O que ele acredita? Quais são os seus valores? Quais são os valores desse Jesus? Quais são os valores desse Deus? Esse Jesus que você acredita, ele corresponde ao Jesus das Escrituras. Esse Jesus corresponde ao seu ensino. O Jesus que você acredita que existe, o Jesus que você tem, por quem você tem expectativas. Essas expectativas que você tem, essa crença que você tem, corresponde ao que ele ensinou? Você conhece o ensino de Jesus? Você já leu a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda? Cara, você está aqui sexta-noite. Eu estou entendendo que você entregou a vida por isso aqui. Você conhece a obra daquele por quem você está entregando a sua vida? Sim ou não? São perguntas para a gente refletir. Porque esse povo aqui era o povo da cidade dele, era o povo da terra dele, era o povo que conhecia a família dele. Mas esse povo aqui não entendia nada que ele estava falando, cara. Estava com ele. Cresceu com ele muito mais do tempo do que você tem de vida. O ministério de Jesus começa aos 30, você não tem nem 20. Então, esse pessoal cresceu com Jesus e não aconteceu nada na relação entre eles. Por quê? Eles tinham uma expectativa em relação ao Messias que haveria de vir, que, quando eles olham para Jesus Cristo, apesar de acharem a obra maravilhosa, eles não viram correspondência ali. Por que eles não viram correspondência ali? Porque o coração dele produziu ídolos. O povo de Israel produziu ídolos feitos por mãos humanas. Nossos corações produzem ídolos. A gente acredita em um monte de coisa, cara. Um monte de coisa que não é verdade. Um monte de coisa que a gente não questiona. A gente tem muito achismo. A gente acredita em tudo que falam pra gente aí na escola, na vida, na rua, na casa, na família. E a gente vai absorvendo isso e a gente vai estruturando o nosso coração. A gente vai estruturando a nossa vida em razão dessas crenças. E essas coisas que a gente acredita, essas ideias que a gente tem como verdade, elas se tornam tão fundamentais para a gente que quando alguém vem e desconstrói isso, a gente fica chateado, cara. A gente não aceita, a gente não gosta. Aí a gente vai embora, cara. Aí a gente sai de casa, ou corta a relação com os pais, ou a gente sai da célula, ou a gente sai da família, ou a gente sai da igreja, ou a gente sai de todas as igrejas. Porque ninguém presta. Porque só presta aquilo que eu acredito, aquilo que eu idealizei. Jesus não é quem você idealizou, nunca vai ser. Aí quando a gente bate no seu ídolo,
você fica chateado, você vai embora, cara. Quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus que você tem idealizado? Quem é esse Jesus que você tem crido? 2, segunda consideração. Como eles não podiam crer, não podiam receber esse ensino, como eles não viviam pela fé, como nós não vivemos pela fé, Deus restringe o seu agir em nós. Deus restringe o seu agir em nós. Olha o que diz lá em Hebreus, sem fé, olha o que diz em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você crê que Deus existe, de fato? Crê? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Você crê que Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Espírito Santo? Você crê nessa verdade, nesse mistério da Trindade? Você crê que as Escrituras são a única regra de fé e de prática para a gente, para a nossa vida? Você acredita nisso? Você daria a sua vida por isso? Se a sua vida estivesse em jogo, você morreria, mas não negaria que a Bíblia é a palavra de Deus? E aí? Sim ou não? Se a sua vida estivesse em jogo, é vida ou morte? Eu creio que as Escrituras são a palavra de Deus e eu morro por isso. Ainda que eu tenha que morrer, eu morro por isso. Você daria a sua vida por isso? Isso é tão verdade na sua vida ao ponto de você abrir mão de tudo que você tem? A gente, na verdade, o que a gente vai perceber? Que a gente vive não pela fé naquilo que Deus falou, nas obras de Jesus. A gente vive pela fé naquilo que a gente acredita. A gente vive pela fé na palavra. Não na palavra de Jesus Cristo, mas na palavra do mundo. Muitas vezes, as nossas ações, elas são determinadas pela fé que a gente tem na palavra do mundo, nos nossos achismos. E por que tudo isso? Por que a gente deposita Por que a gente dá tanto crédito para gente que não ama Jesus, gente que não é crente? Porque no fundo, a gente não quer sofrer rejeição. Você não quer ser rejeitado, cara. Você não quer ser rejeitado. Você já foi rejeitado? Por ser crente? Já foi rejeitado por ser crente? Na escola? Já foi zombado, escarnecido? Porque você acredita que sexo, por exemplo, é para o casamento? Que Deus criou o homem para a mulher, um dia eles vão deixar pai e mãe e vão se unir? Já foi rejeitado por causa disso? Como é que você lida com essas questões? Você já foi rejeitado porque você é crente, você paga o dízimo para o pastor e você é um otário? Seu pai é um otário, você é um otário porque vocês estão dando dinheiro para a igreja? Já teve que ouvir esse tipo de piada? Sim ou não? Já foi rejeitado porque você acredita na Arca de Noé, acredita que Jonas foi engolido por um peixe e acredita que o mundo foi feito em 7 dias? Você já foi rejeitado? Você estava aqui no módulo de imersão? Quem estava aqui na palestra de Filipe, no módulo de imersão? Levanta aí a mão. Como você não veio no módulo de imersão, você não aprendeu Gênesis, você vai ter muita dificuldade de conversar a respeito do que diz o texto de Gênesis lá. Que no princípio criou Deus céus a terra era sem forma vazia. Você não vai conseguir entender aquele texto ali, se você não estudar um pouquinho. Vai ser um problema. Aí, se um dia alguém quiser, eu sei que eu fico te zoando, mas eu quero conversar melhor. Me explica essa parada aí de como é que foi a criação. Não vai conseguir explicar, porque você não veio na palestra, perdeu. Depois você procura Levi, você estava aí? Emily estava aí. Pergunta aí que eles vão te explicar. Por que Deus... Só um parênteses aqui na pregação, tá bom? Por que Deus produz... Por que Moisés escreve Gênesis? Por que Moisés escreve Gênesis naquele momento, naquela ocasião? Porque o povo de Israel estava 400 anos no Egito,
escutando um monte de bobagem, um monte de besteira, um monte de idiotice. Então, uma coisa é o momento que o fato aconteceu, outra coisa é o momento que o texto foi produzido. Então, preste atenção, olha para cá. Vocês estão escutando um monte de besteira no Egito, escutando que o mundo foi criado de formas completamente bizarras, que eu não vou nem mencionar aqui, mas no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então ele cria os céus, preenche com as aves, cria a terra, preenche com a vegetação, cria a natureza e preenche com o homem. Então, tem toda uma estrutura literária, tem todo um contexto ali para a gente entender, cara. Esse é o ensino de Jesus. Mas se você não conhece o ensino de Jesus, como que você vai depositar sua fé nele? Não pode ser. Tem como. Essa parada está muito estranha. Você não conhece a Bíblia, cara, não estuda. Não conhece o ensino de Jesus, se você não conhece o ensino. Você está entendendo onde a gente está querendo chegar? Então, uma vez que a gente não vive pela fé naquilo que a Escritura diz, a gente vive pela fé no mundo, e pela fé no mundo, cara, aí não tem expectativa para mim e para você. Já já a gente não vai se ver mais por aqui. Eu espero que em Cristo o ensino da Escritura caia no seu coração, frutifique e você seja bênção aqui. Mas se você não alimentar o seu coração com o ensino e a sabedoria de Jesus, já já você vai embora. E você vai fazer aquilo que você está afim de fazer, que você sabe o que você é. O que é. Você vai embora, você não fica aqui. Não fica. A primeira proposta lá de fora, seja sexual, seja acadêmica, seja profissional, seja lá do que for, você vai embora, cara. Não fica. Por quê? Porque Jesus está ensinando, você está vendo, mas você não está retendo o ensino de Jesus. Na verdade, não tem esperança para a gente, cara. Porque por mais que a gente escute, cara, a gente só faz besteira. É ou não é? É ou não é? Aí a gente vem para a igreja, ouve a palavra, aí vai escola no dia seguinte do retiro. Escola no dia seguinte do retiro. Você ficou lá na moral no retiro, na moral. Situação dupla de oração, devocional. Aí chegou em casa de volta, já teve alguma situação, você controlou. Chegou na escola, meu amigo. Tudo para dar errado. Eu não sei. Tudo para dar errado. Terceira consideração. Precisamos que Deus nos cure. Olha o que diz o verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, por quê? Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então, diante daquela situação, veja bem, não é que Jesus dependa daquilo que a gente acredite ou deixa de acreditar para poder, não é isso que está dizendo o texto, não. Mas, na verdade, crer é um elemento fundamental nesse processo. Então, quando a Bíblia diz assim que não pôde fazer nenhum milagre, de certa forma já é um juízo de Deus sobre a cidade de Nazaré. Porque muita gente de fora, cara, não conheceu Jesus e creu. Não conheceu Jesus e creu. E Jesus vai dizer, bem-aventurados, num determinado momento, vai falar para Tomé, né? Eu tenho que ver. Cara, você está acreditando porque você está vendo? Bem-aventurados felizes aqueles que não viram e creram. Então, a gente precisa que Deus nos cure. E o detalhe é o seguinte, que apesar da incredulidade, pela sua misericórdia, ele curou, cara, alguns, impôs as mãos e curou alguns. Ele pode curar a gente também, pela misericórdia dele. Ainda que tenha sido uma desgraça o seu pós-retiro, ele pode te curar. Tantas quantas forem as vezes que você se colocar diante dele. O verdadeiro Jesus só será honrado quando rejeitarmos o falso Jesus que nosso coração enganoso idealizou. O verdadeiro Jesus só será honrado em nossas vidas quando? Quando a gente rejeitar o falso Jesus que o nosso coração enganoso idealizou. A gente idealiza um Jesus, cara, um Jesus bonzinho,
Já viu que tem gente que gosta de Jesus bonzinho? Jesus é bonzinho demais, cara. Aí fica horrorizado quando o Marcão prega aqui e fala que Deus manda matar. Não estou entendendo a dificuldade. Acho que nunca leu o Antigo Testamento, nunca viu o que Deus colocou lá, nunca leu a carta de Paulo, não entendeu que Paulo estava sendo condenado à morte, em nenhum momento ele questionou esse troço. Pelo contrário, ele diz assim: se eu fiz alguma coisa que é para a morte, beleza, estou pronto a morrer. Pô, tá óbvio, tá claro. Ele está reconhecendo ali a pena de morte numa determinada situação. É difícil entender? É difícil quando a gente não lê a Escritura, cara. É difícil quando a gente escuta um monte de idiota, quando a gente escuta um monte de baboseira, um monte de coisa, cara. Aí você, cara, vai se decepcionar. Aí você vai se desiludir porque Jesus é bonzinho demais. Aí você vai se desiludir porque Jesus é bonzinho demais, cara. Quando a gente toca em pontos fundamentais aqui, quando a gente fala de que a gente é pela mulher, mas a gente não é feminista. O quê, cara? Vem nos School, estuda, aprende. Não fica com raivinha da gente não, cara. Fica com raivinha de Marcão de Clove, da gente não, cara. Vem estudar, vem entender, vem conversar junto. Mas sabe o que acontece? Um profeta não tem honra na sua casa. Legal é sempre o pastor de fora. Legal é sempre o professor de fora. Tem doutor aqui na igreja, mas o legal é o lá de fora. Cara, então, você tem que colocar diante de Jesus todas essas situações e ponderar. Ficar com raivinha não vai resolver a vida de ninguém, cara. Ficar desiludido não vai resolver a vida de ninguém, porque Deus vai continuar sendo Deus, cara. A obra de Jesus vai continuar, seus milagres vão continuar, a sua operação vai continuar, e sua sabedoria ela é perfeita, ela é eterna, cara. E a sua raivinha, cara, vai para o inferno com ela. Morre com ela, some com ela, desaparece com ela, vai perturbar em outro lugar com ela, cara. Simples assim, cara. Aqui não é um reino dividido, cara. O que nos une é a Escritura. A gente só pode ficar junto se a gente estiver junto em torno da mesma palavra. Ah, eu não entendi. Beleza, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos estudar junto, vamos orar junto. Jesus impôs a mão, curou alguns naquele lugar. Essa noite ele pode me curar, pode curar vocês, pode curar sua dor, seu sofrimento, pode curar sua desilusão com a gente, pode curar sua desilusão com a sua família, pode curar sua desilusão com seus amigos, pode curar sua desilusão com Ele mesmo. Cara, você está desiludido com Deus, cara, Ele pode curar essa desilusão também, cara. Mas você vai encontrar essa cura somente nele, cara. E por que que Jesus pode oferecer isso para você? Por que que Jesus pode curar você? Por que que Ele pode impor as mãos sobre você? Simples também, cara. Ele sofreu a rejeição que Ele não merecia, para você receber a aceitação que você não merecia. Quem merecia ser rejeitado? A gente. Quem que foi rejeitado? Jesus. Quem não merecia ser aceito? A gente. Mas agora quem pode ser aceito? A gente. Por quê? Por causa de Jesus. Então, independentemente do seu caminhar trôpego, independentemente da sua de você ter idealizado um monte de coisa de maneira equivocada, Jesus impôs as mãos e curou alguns doentes. Você se considera são, saudável, espiritualmente? Ou você se considera doente, espiritualmente? Como que você se considera assim, diante de Jesus? Diante do Evangelho, diante das verdades expostas na palavra, diante de tudo aquilo que a gente tem pregado aqui? Vou fazer somente 2 aplicações. A primeira delas tem a ver com o que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo naquele lugar? Ensinando. Dedique-se ao ensino de Jesus. Dedique-se ao ensino de Jesus. Lê a palavra, estuda a palavra, entra no discipulado, vem para a igreja na sexta, vem para a igreja no fim de semana de treinamento, estuda com a gente. Não entendeu? Conversa com a gente, procura. Não é só de retiro. Busca a tua palavra. Essa palavra é uma verdade eterna, cara. Então, a nossa tendência é depender daquilo que a gente aprende para o vestibular.
para o Enem, por aquilo que a gente vai fazer como profissão. Beleza. O próprio Paulo diz, quem não trabalha, não come. Quem não quiser trabalhar, não come, é fácil. Não quer trabalhar? Não come. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Então a sua vida eterna depende das Escrituras. Se você manja mais de série do que de Bíblia, tá ruim, camarada. Se você manja mais de Enem, física, química, biologia do que de escritura, tá ruim. Se você manja mais de ser bem relacionado, de jogo, de game, tá ruim, cara. Tá ruim. Você vai ter uma adolescência ruim, você vai sofrer, você vai se dar mal de muitas formas, de todas as formas que um adolescente pode se arrebentar. Você vai se arrebentar de muitas maneiras, porque você está cheio daquilo que não pode produzir nada de bom em você. Dedique-se ao ensino de Jesus. Dedique-se à sabedoria de Jesus. 2. Pratique as obras que Deus preparou para você praticar. A gente leu o texto de Efésios, que a gente é a criação de Deus em Jesus Cristo para realizar as obras que de antemão Ele preparou para que a gente as realizasse. Pratique as obras que Deus preparou para você praticar. Quando você faz o que Jesus manda, quando você obedece a Jesus, quando você vive de maneira agradável a Jesus, Ele é honrado na sua vida. Esse texto aqui, o título do texto é Um Profeta Sem Honra. Jesus não foi honrado na sua casa. Pode acontecer de Jesus não estar sendo honrado na sua vida. Mas, cara, pode acontecer de Jesus ser honrado na sua vida. A decisão é sua, cara. Semana que vem vai ter outra pessoa aqui, se for da vontade de Deus. Vai pregar a sequência desse texto. Você vai estar sentadinho aqui daqui a uma semana. E essa semana que você vai ter é semana de você se dedicar às Escrituras e se dedicar, cara, a fazer aquilo que Jesus preparou para você fazer. A decisão é contigo. Algo que você não poderia fazer. Algo que você não merecia fazer. Mas, cara, algo que Jesus chamou você para fazer. Então, o final aqui não é triste, não. O final aqui não é, não, cara, é motivo de alegria, cara. De fato, é isso mesmo. A gente não presta, não. A gente não presta. Mas olha só, apesar disso, Jesus chamou a gente, cara. Jesus chamou a gente, cara. Você deveria acordar com essa parada. Cara, eu vacilo semana após semana, mas eu posso me arrepender, cara. Eu posso chorar diante de Jesus e Jesus me aceita de volta, cara. Jesus impôs a mão sobre alguns e curou. Então, se você deseja que Jesus toque a sua vida nessa noite, queria te convidar a baixar sua cabeça. A gente vai orar. Pode ser? Faz sua oração com Jesus. Fala você mesmo com Ele. Senhor, eu preciso ser curado nessa área da minha vida. Eu preciso ser restaurado nessa área da minha vida. Coloca diante dele qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, o que é mais difícil para você acreditar no Evangelho, nas Escrituras. Coloca para ele qual é a sua dificuldade, cara. O que está pegando? Qual o problema? Fala para ele, conversa com ele. Coloca diante de Jesus. Pede a ele para te curar.